Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história? Vamos lá? Estudamos na aula passada as fontes históricas. Aprendemos que as fontes históricas podem ser do tipo escrita, oral, visual, audiovisual, cultural material ou cultural imaterial. E tudo o que os seres humanos produzem pode ser considerado uma fonte histórica, certo? Hoje vamos estudar onde está a história, unidade 5 do livro de História. A história está presente em todos os lugares e podemos investigá-las através de diferentes tipos de fontes. Como podemos identificar essas fontes no lugar onde vivemos? Observe as imagens. A primeira imagem mostra a vovó com sua netinha, olhando um álbum de fotografias. A segunda imagem, o vovô conversando com o seu netinho. Na terceira imagem, uma representação de uma dança cultural. Na quarta imagem, uma menina lendo um livro. Você pode reconhecer estas formas de contar histórias? Podemos identificar elementos do passado quando caminhamos pelas ruas e praças. Existem algumas cidades que foram construídas há muito tempo e até hoje conservam características do passado. Observem a imagem. A característica que mais chama atenção nesses locais são as ruas estreitas e feitas com o calçamento em pedra. Isso acontece porque nessa época não eram necessárias ruas largas ou calçadas para pedestres, já que os automóveis ainda não existiam. Na imagem mostra uma rua da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Os monumentos históricos também encontramos diferentes representações históricas. Os monumentos históricos são construídos para homenagear uma pessoa, um grupo ou um acontecimento importante de determinada região e geralmente estão localizados em praças. Observem a imagem. Na imagem, representa um monumento que fica na cidade de Manaus. Ele simboliza a abertura dos portos do Amazonas ao comércio e à navegação estrangeira. Entre as construções mais antigas do Brasil estão as moradias coloniais, cujas principais características são janelas e portas de frente para a rua, e a aproximação lateral de uma moradia com a outra. Observem essa moradia, moradias coloniais da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. A história de cada um. As memórias das pessoas também servem como fontes históricas. Elas podem, por exemplo, trazer informações sobre o passado da família ou sobre alguma característica cultural do grupo a que a pessoa pertence. Agora vamos conhecer o depoimento de Yaguaré Yamã, da aldeia indígena Iabetué, localizada no estado do Amazonas. A primeira vez que fui para a cidade tinha uns 7, 8 anos. Fomos numa canoa feita por uns traçados. Os homens é que tinham que remar. Sorte minha, porque eu ainda era criança e não precisava estar enfrentando 7 horas de viagem, remando. E diferente dos brancos daquela época, a gente viajava por dentro dos lagos, que era mais rápido, era melhor. A gente não costumava remar a rio aberto, sempre pelos lagos. Quando chegamos em Parintins, umas 6 para as 7 horas da noite, eu nunca tinha visto aquela quantidade de luzes. Aquilo era um mundo novo para mim. Nossa, não digo que foi amor à primeira vista, mas foi uma coisa que me marcou bastante. Em seu relato, Yaguaré Yamã conta um acontecimento que marcou a sua vida. Quando chegou a Parintins, à noite e viu as luzes da cidade pela primeira vez. E você, tem alguma memória que tenha marcado a sua vida? Algo de que você se lembra e gosta muito? Conte para os seus colegas.
Agora você já consegue responder a atividade número 1 da página 97. Sobre o depoimento de Yaguaré-Yamã, relatando sua primeira viagem a uma cidade. Responda. Letra A. Quantos anos ele tinha? Letra B. Qual meio de transporte ele usou? Letra C. Quanto tempo durou a viagem? Letra D. Por qual caminho ele viajou? Curiosidade: você sabia? No Brasil existe um museu chamado Museu da Pessoa. Trata-se de um museu virtual, ou seja, podemos visitá-lo através da internet. Nesse museu é possível conhecer muitas histórias que são registradas por meio de relatos orais e escritos. Você já pensou que quando as comunidades criam seus próprios museus? Para contar e preservar a história dos lugares, muitas comunidades se organizam e criam seus próprios museus. Um exemplo desse tipo é o Museu da Maré, localizada na comunidade do Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Ao visitar esse museu, é possível conhecer muitas histórias da comunidade. Observem esta imagem. Terminamos por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Beijinhos com sabor de saudades. Tchau, tchau!